Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos o texto de Lucas 4, versículos 21 a 30, que diz assim: 22, na verdade, versículo 22 a 30. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Um comentarista, ao falar dessa passagem, ele vai falar que aqui vai acontecer algo que ele chama de uma característica programática. Isso significa que os eventos que vão acontecer nessa passagem, a ordem deles, eles vão se repetir em toda a vida de Jesus. A gente tem vários eventos ao longo da Bíblia em que Jesus começa com aprovação, né? As massas querem, por exemplo, transformá-lo em um rei. Só que depois vai havendo um afastamento das pessoas e, por fim, até mesmo um ódio das pessoas por Jesus, que culmina até mesmo em sua crucificação. E repetidamente a gente vê que o próprio Jesus provoca essa mudança de pensamento com o que ele fala, né? Que toca, digamos assim, nos pontos que as pessoas não querem mudar. Toca no orgulho das pessoas, toca na maldade delas. E isso inflama o ódio delas por ele. Provavelmente Jesus era um jovem amável, mas insignificante para Nazaré. Só que quando Nazaré começa a ouvir sobre os milagres que Jesus realizou em Cafarnaum, e começa a ouvir, por exemplo, o próprio Jesus falar na sinagoga, como a gente viu no devocional passado, eles não querem ficar para trás, digamos assim. Eles querem que os mesmos milagres que Jesus realizou em Cafarnaum sejam realizados em Nazaré, que foi onde ele viveu. Eles querem serem honrados, digamos assim. Querem que através de Jesus Nazaré seja conhecida, né, seja famosa e tudo mais pelos feitos maravilhosos do Messias. E perceba que no texto, o texto dá a entender que eles mesmos não acreditavam muito nos milagres de Jesus, porque é o que diz no final do versículo 23. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Eles não falam o que você fizeste em Cafarnaum, eles falam o que ouvimos que você fizeste. Então aqui já é revelado um pouco da semente da incredulidade também. Então, em última instância, uma vez que eles queriam que Nazaré fosse reconhecida, que Jesus realizasse esses milagres em Nazaré, eles queriam ser honrados, queriam realizar a sua própria vontade. Tanto que o texto diz que eles ficam admirados com as palavras de Jesus, mas em nenhum momento o texto diz que eles ficam arrependidos, que eles mudam as suas ações, que eles ficam prostrados diante de Jesus. Muitas vezes a admiração e arrependimento podem ser coisas completamente diferentes. Você pode se admirar das palavras de Jesus, mas ainda assim não ter se arrependido em seu coração de suas ações. Você pode se admirar e achar as palavras belas de Jesus, mas talvez elas ainda não tenham entrado no seu coração. E, bom, então eles têm esse sentimento de orgulho, esse sentimento de realizar o seu próprio desejo. E aí um comentarista ele vai falar a respeito dessa passagem e vai dizer o seguinte:
O Redentor foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, aos fracassados, aos oprimidos, aos enfermos que precisam de médico. Ali em Nazaré, porém, os ouvintes não se sentiam carentes de ajuda. Seus corações estavam saciados. Não se consideravam pecadores perdidos. Olhavam com desprezo para os gentios impuros. Nós somos o povo de Deus, um povo de justos, pensavam eles. Descansavam sobre o privilégio da eleição divina e insistiam em sua prerrogativa. Não se lembravam de que Deus escolhera Israel sem qualquer mérito, por pura graça. Não lhes ocorria que privilégios trazem consigo grandes responsabilidades e que são estímulo para incluir nas bênçãos aqueles que ainda estão em desvantagem. E é por isso que a resposta de Jesus para ele deixa eles tão irados, porque Jesus mostra como, em outros casos, Deus tratou os gentios com misericórdia e não o seu próprio povo escolhido, os judeus, Israel, porque Israel não creu. E ele usa o exemplo, né, da mulher, aqui no versículo 26, da viúva de Sarepta, na região de Sidom, e o exemplo de Naamã, o sírio, dois gentios. E por isso que a reação dos judeus aqui nesse contexto, né, do povo de Nazaré, é tão violenta com relação a Jesus. Porque, digamos assim, Jesus toca na ferida. Né, eles que acreditavam que eram orgulhosos por acreditar ser o povo de Deus, Jesus fala, ó, a incredulidade aqui. É por isso que nos tempos de Elias e Eliseu, havia muitas viúvas em Israel. Mas a viúva que acolhe Eliseu é a de Sarepta, em Sidom. E haviam muitos leprosos em Israel, mas aquele que é purificado é Naamã, o sírio. E por isso que a gente tem uma reação tão violenta a partir do versículo 28. E é interessante como Jesus sai dessa situação. As ações de Jesus, elas sempre são perfeitas e elas são tão belas. Jesus, ele não se ira, não fala palavras de ira para essas pessoas, ele não fala palavras pecaminosas, ele não realiza um grande milagre para escapar dessa situação. O texto diz que eles pegaram Jesus e iam lançá-lo do topo da colina. Só que Jesus apenas passou por entre eles, né? Jesus foi se esgueirando e escapou, né? Foi entrando entre eles assim e escapou dessa situação. E por um lado, pelo que se sabe, na verdade, Jesus ele nunca mais voltou a Nazaré. Então, nesse caso, a rejeição foi definitiva de Nazaré. E para concluir, então, qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado dessa passagem? O resultado é o mesmo dos tempos de Elias e Eliseu. Segundo um comentarista, ele vai falar que Israel é preterido em favor dos gentios. Estes agarram ansiosamente a salvação que Israel despreza. A viúva de Sarepta foi salva da morte por inanição, graças ao profeta Elias, e um gentil, Naamã da Síria, que tinha uma doença incurável, foi curado por Eliseu, tornando-se um reverenciador de Javé em meio ao contexto gentil. É isso que também acontecerá agora. A grande salvação que chegou com Jesus será avidamente agarrada pelos gentios. E que nós possamos ser gratos por isso. Que essa salvação está disponível a nós e que nós tenhamos a mesma atitude de Naamã, a mesma atitude dos gentios da época de Jesus e da época da igreja primitiva que creram na mensagem, e não essa atitude, por exemplo, dos nazarenos que querem realizar sua própria vontade. Que nós possamos não só nos admirar com as palavras de Jesus, mas nos arrependermos e chorarmos aos seus pés, como a mulher de Lucas 7. Só que isso é assunto para outro devocional. Bom, Deus abençoe e até o próximo devocional.